Bom dia a você que nos acompanha no programa Daqui para Frente. Bem-vinda, bem-vindo. É um prazer sempre, uma alegria estarmos aqui todo sábado na TVT, a TV dos Trabalhadores, com o programa Daqui para Frente. Nossa pergunta hoje é: onde a gente põe a nossa esperança? Antes de qualquer coisa, eu quero me solidarizar com a família do ex-senador Haroldo de Oliveira, que veio a óbito por conta da Covid-19. Tenho dele a ótima lembrança de ter nos ajudado a combater a fome. Me lembro quando recém-chegado ao CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e ainda ligado à Ação da Cidadania contra a Fome, campanha levada a cabo pelo Betinho, e fui convidado por ele para usar os meios de comunicação que ele detinha para a campanha contra a fome. E, inclusive, o Kleber Lucas, um show do Kleber Lucas, foi disponibilizado, tanto pelo Kleber quanto por ele, para que colhêssemos alimentos para os mais necessitados. Então, trago dele essa lembrança. Lamento que, em relação ao Covid, ele tenha tido uma posição semelhante à do presidente da República, que relativizou a necessidade de isolamento social e relativizou a própria enfermidade. Triste saber que, quem sabe, uma outra postura, a gente não tem como prever, mas, quem sabe, não seria um desfecho diferente. Entretanto, fica a mensagem que tem a ver com o seu falecimento, que é de não subestimarmos a pandemia, não nos descuidarmos do isolamento social, não nos descuidarmos, sob hipótese alguma, até porque tudo indica que vem uma segunda onda do Covid. Então, meus sentimentos à família do Dr. Haroldo de Oliveira, e a minha esperança de que a sua passagem agora para a glória, quero crer, não seja em vão, do ponto de vista de despertar a nossa consciência para a gravidade da pandemia que nós estamos enfrentando. Muito bem. Nossa fala hoje é sobre onde colocar a nossa esperança. Nós estamos vivendo quadros de angústia. Por exemplo, se a gente olha para o Rio de Janeiro, há notícias de que mais de 50% da cidade já está sob controle criminoso em algum nível, ou narcotraficante, ou milícia, e parece que a milícia mais do que o narcotráfico. Esperamos que os cálculos estejam equivocados, mas se fosse um terço disso, já seria grave, já seria preocupante. E aí a gente olha para o Estado e percebe que o Estado não consegue ter a eficácia que deveria, e parece que o Estado se ausentou da vida pública. Todos os dias ouvimos notícias do crescimento das ORCRIMs, as organizações criminosas, e isso é assustador. E aí a gente fica diante da possibilidade do desespero. Daí eu quero me lembrar do texto de Isaías 59, versículo 19, parte B, que diz que, em vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
E esse texto, como eu disse, está em Isaías 59, o verso 19, parte B, ele está num contexto de reprimenda do Senhor ao povo de Israel. E o Senhor os está repreendendo porque eles têm prevaricado contra Deus, obedecido Deus de forma ostensiva, por mais e mais profetas que Deus tem enviado, e então Deus está, de fato, indignado com tanta desobediência e com tanto descaso para com a verdade bíblica, para com as palavras proféticas. E aí Deus diz que vai discipliná-los, mas que o resultado dessa disciplina é que eles acabarão voltando para o Senhor, e quando eles voltarem para o Senhor poderá proteger como realmente deseja, a ponto de que, se um inimigo se levantar, o Espírito Santo arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Ou seja, que o Senhor vai corrigi-los e vai protegê-los, porque grande parte da desobediência de Israel é justamente a incapacidade de crer em Deus como seu protetor, como seu guardião. Às vezes a gente tem essas crises quando a gente olha para o quadro à nossa volta, e o quadro é tétrico, o quadro é difícil, é tenebroso, e a gente começa a achar que tem de encontrar um caminho alternativo de escape, e ou então que temos de fazer conluios, conchavos, com aqueles que parecem estar ganhando, e vamos tolerando tudo e mais um pouco, e a angústia vai subindo ao coração, e cada dia a gente tem uma situação dessa. Por exemplo, agora o ministro da Saúde iria comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa, que fez parceria com o Instituto Butantan, e o presidente desautorizou o ministro da Saúde e disse que não, e disse que não autorizaria porque precisa do apoio da Anvisa, mas o presidente ofereceu, na verdade, se correu o risco de ser acusado de prática ilegal de medicina ao recomendar a cloroquina, que a Organização Mundial de Saúde diz que é ineficaz no combate à Covid-19. E o presidente também fez uma medida provisória separando 1,9 bilhão de reais para a vacina ser desenvolvida, ou que já está sendo desenvolvida, pelo consórcio de Oxford e a Fiocruz. Ou seja, e tanto a vacina chinesa como a vacina da Fiocruz, a vacina, portanto, que o Butantan está ajudando a desenvolver, ou que a Fiocruz está ajudando a desenvolver, tanto uma quanto a outra está no mesmo estágio de desenvolvimento, ou seja, nenhuma foi aprovada ainda, está num estágio das pesquisas e da checagem, das testagens, etc. Então, a fala do presidente usando a Anvisa como desculpa nem faz sentido, porque ele já fez o contingenciamento de um valor para uma vacina que está no mesmo pé da outra. Então, sobrou o quê? Sobrou a ideologia. O presidente não quer a vacina chinesa por causa da sua ideologia. E aí a gente fica pensando, bom, então vamos torcer para a vacina da Fiocruz dar certo também, não para que a gente tenha mais vacinas disponíveis, mas porque, se a chinesa der certo, a gente não vai ter acesso, porque contraria a ideologia do presidente. Então, vamos torcer para que a vacina da Fiocruz dê certo. Agora, você percebe o ridículo disso? Então, seria engraçado se não fosse uma questão de vida ou morte.
Então, soma isso, mais o fato de que você olha para o quadro do Rio de Janeiro, por exemplo, e tem essa angústia das milícias e da narcotraficância assumindo espaços cada vez maiores da cidade, e aí a gente diz, meu Deus, onde a gente coloca a esperança? E aí, nessa hora, a gente se lembra da palavra do profeta Isaías, que a nossa esperança está no Espírito Santo, que arvora a sua bandeira contra o inimigo. Não importa se o inimigo é institucional, se o inimigo é imaginário, se o inimigo é o próprio diabo, como sempre é. Não importa. É o Espírito Santo que arvora a sua bandeira contra o inimigo e que nos dá esperança. E é isso que nós queremos deixar com você hoje, no meio desse quadro angustiante, em que nós vamos ter de decidir, daqui a pouquinho, as eleições municipais. Vamos guardar isso no coração. O Espírito Santo arvora a sua bandeira contra o inimigo. E hoje parece que nós estamos cercados de inimigos, cercados por dentro e por fora, né? Ou seja, a doença, o Estado, as várias tomadas de posição, as geopolíticas estrangeiras, sabe Deus quem mais está contra o povo brasileiro. E aí, William, o que nós podemos dizer para esse povo que não sabe para onde olhar num momento como esse? Bom dia, Ari. Bom dia a todos e todas. Aqueles que nos acompanham aqui pela rede TVT. Prazer e um privilégio, mais uma vez, estar aqui conversando com você nesta manhã. Texto do salmista, de número 130, no verso 7, ele diz: Ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. O salmista aqui nos ajuda nessa contribuição para essa manhã, você, a colocar a sua esperança naquele em quem nós entendemos que é o único que é digno de ter o título de Deus, que é a Trindade Santa. Ali trouxe o texto de Isaías, que vai fazer referência à pessoa do Espírito Santo. E ali nós vemos, a partir da questão teológica, a Trindade expressa, que o próprio Cristo ali também mencionado, vestindo ali a sua armadura. Bom, mas em todo esse contexto, o que a gente também pode trazer para os nossos dias, uma compreensão, uma prática de espiritualidade cristã, é a realidade de que um outro texto bíblico nos ensina, e eu também aprendi com o pastor Eovaldo isso, de que a partir do momento em que Deus diz que minha é a vingança, nós não precisamos mais nos preocupar com isso. Vingança não nos pertence. A partir do momento que Deus diz que minha vingança, é departamento divino a vingança, não é conosco. Então, a partir do momento que há essa expressão, nós não precisamos nos preocupar com esse tipo de juízo, porque o juízo vem da parte do Eterno, vem da parte da Trindade. Então, nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação tem que ser outra. Realmente tem que ser uma perspectiva sempre comunitária, olhando os outros, sempre tentar perceber de que maneira nós podemos minimizar os problemas, as dificuldades, todas as situações, mas pensando em vingança, pensando em retaliação, pensando em todas essas problemáticas que hoje advêm dessa política, por exemplo, armamentista, negacionista, lembrar que a vingança ela pertence à Trindade. A vingança ela pertence ao nosso Deus, pertence ao Senhor. Porque percebo, como Ari citou, a questão do que acontece hoje
no Rio de Janeiro, a milícia que ocupa hoje cerca de 57% do território da cidade do Rio de Janeiro, e que, no início, ela fora aplaudida por muitas áreas da população, até mesmo por alguns grupos de mídia, e vários políticos também o fizeram, e agora, com esse crescimento, ela dominou, está fazendo o que está fazendo, mas tudo isso foi motivado não por um outro sentimento que não seja uma vingança, que não seja realmente juízo. Infelizmente, vemos no que vemos hoje, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, devido às milícias. Muito bem. Vamos ter um pequeno intervalo e voltamos para conversar sobre esse tema. Onde colocar a nossa esperança? Fique conosco. Muito bem, voltamos. William, você falou com o profeta. Você disse que a população colocou, no princípio, a sua esperança no avanço da milícia, que a milícia iria botar por fim, né, a narcotraficância e haveria paz, e erradicaria esse grupo criminoso da cidade, e tudo que ficou provado é que só aumentou a amplitude do crime, das organizações criminosas na cidade, no estado, e aquilo que parecia ser uma esperança era o que sempre foi um grande engodo, uma grande mentira, e a crença de que o mal pode curar o mal, que a maldade pode contra a maldade, que a maldade se oporia à maldade, quando, na verdade, a maldade sempre se soma. Então, William, o que dizer ao povo? Vamos lá, Ari, vamos tentar seguir aí de alguma forma, tentar contribuir com a reflexão dos nossos espectadores. Uma boa questão que nós, enquanto cristãos, devemos levar em consideração sempre, e chamar os nossos telespectadores a isso, aos evangelhos, a fala de Jesus, a fé cristã, toda a sua história, o que ela vai relatar a respeito da vida comunitária, do tipo de sociedade em que nós, enquanto cristãos, percebemos que ali se encontra o espírito do cristianismo, a solidariedade cristã, tudo mais. Então, quando olharmos, como você colocou, a questão do voto agora que se aproxima, nós precisamos levar em consideração todas essas questões. Não simplesmente questões moralistas, mas como nós falamos em um evento passado, existe um decálogo, né, que apresenta para a gente algumas maneiras, ou vai orientar os cristãos de que maneira eles podem pensar politicamente, de que maneira eles podem, então, dedicar o seu voto, de que maneira eles podem realmente, enquanto cristão, agentes na sociedade, depositar o seu voto e colocar sempre nessa perspectiva que depositar o voto em alguém, nós não estamos colocando a nossa esperança nessa pessoa, mas sim nós temos uma expectativa mediante aquilo que ela comunica para a gente. A nossa esperança sempre está na pessoa de Jesus Cristo. A nossa esperança sempre está na Trindade. Enquanto cristãos, nós entendemos que a nossa esperança sempre está no Senhor Jesus.
Uma coisa muito importante, como você falou, é lembrar que Jesus, que o Espírito Santo, que a verdade, ponto central para toda a vida. Sempre partimos do princípio de que estamos numa vida de adoração e de obediência à Trindade e sob a sua direção. Nós já vimos que a situação é bastante tensa, a pandemia está aí, está forte, vem uma segunda onda, o Estado brasileiro não está ainda atuando à altura da dificuldade e da crise que é a pandemia. Além disso, nós temos essa crise social, política e institucional, que é o crescimento das organizações criminosas, e, e aí a gente fica com aquela sensação de que perdeu o controle da história. Mas Cristo não perde o controle da história, não perde o controle da sua redenção e não abandona a sua igreja sob hipótese alguma. Então, eu me lembro de um grande pesquisador que dizia crer profundamente na proposta de Cristo, que comunidades de amor significam ou representam o único meio de verdade de vencer os impérios econômicos, políticos, criminosos, os impérios de toda sorte, impérios políticos também, que a forma de vencer os impérios, dizia ele, segundo Jesus Cristo, é criar comunidades de amor. E você citou isso na sua fala, quando você disse que a igreja precisa retomar sua vocação de gerar comunidades de amor. O que mais poderia ser dito nessa direção, William? A gente pode estar contribuindo ainda mais e também não só com essa perspectiva futura, mas também fazendo lembrar do que acontece hoje. Enquanto cristãos, precisamos, a nossa vocação profética, também denunciar aquilo que acontece hoje. O que acontece no Rio de Janeiro, como você bem colocou, Ari, o Rio de Janeiro é Brasil. Né? Quando você olha desde do século passado, o que é vendido para fora, Brasil é Rio de Janeiro. E o que acontece no Rio de Janeiro se espalha por todo o Brasil. Aquilo que acontece hoje na cidade do Rio de Janeiro relacionado às milícias, nós vimos esse ano mesmo que está afetando já outros lugares, outros estados, outras cidades do nosso país. Já existem variações daquilo que nós chamamos hoje de milícia, que nada mais é do que segmentos principalmente, existe outro, mas principalmente da polícia. E isso que realmente mexe com a gente, porque nós estamos falando que, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que 57% da cidade está tomada por um grupo organizado de bandidos que, na realidade, são policiais. Então, é complicado isso. Pensar nisso, ter uma perspectiva sobre isso é bem difícil, enquanto pessoas da sociedade olhamos isso, é bem complicado analisarmos isso. Então, agora, quando nós estamos chegando próximas eleições, nós precisamos realmente pensar em quem nós vamos depositar o voto. Se essas pessoas, porque eles estão tão organizados que já entraram na política, e já há tempo. Não é fato novo, isso não é simplesmente uma denúncia, mas um fato. Nós percebemos que a família hoje que está no poder na República, a família Bolsonaro, ela tem aí ligações. Não é simplesmente falas esporádicas, mas fato de ter no gabinete, por exemplo, de um dos filhos, chefe da milícia.
ou parentes do chefe da milícia, a ex-mulher, a mãe, vinculada com o mandatário da nação. Então, é algo que nós precisamos realmente estar atentos, inclusive ao pensar agora no nosso voto. Porque, como diz as Sagradas Escrituras, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, existe uma responsabilidade na terra conosco. Nós temos a responsabilidade. Como você, de vez em quando, diz, Deus não vota. Quem vota somos nós. E nós precisamos ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência, que é nossa responsabilidade. Agora, quem é que vai gerenciar, né, as cidades? Tanto prefeitos quanto os vereadores, tanto no executivo quanto no legislativo, é responsabilidade nossa. E nós precisamos ter a mente de Cristo até mesmo para isso. Então, tomarmos cuidado com muitas promessas e sempre pensar. A esperança não está nessa pessoa que está fazendo aí querendo se apresentar como Messias, mas a nossa esperança está no verdadeiro Messias, o Cristo. Está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo vive, ele diz que ele se manifesta em amor. Não é não em armar os outros, mas em amar os outros. Essa diferença é muito importante. Muito bom, meu irmão, minha irmã. Não nos esqueçamos. Nossa confiança, nossa esperança está em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Está no fato de que a Trindade arvora a sua bandeira contra o mal. E por isso podemos confiar nisso, confiar que o Senhor não permitirá que a maldade triunfe na história. Agora, nós precisamos colaborar. E uma forma eficaz de colaborar é com o nosso voto. As eleições estão aí. As acusações sobre todos os que estão se apresentando a partir da situação, ou da chamada situação, as acusações são muito pesadas, como o William mesmo disse, pesadíssimas. Então, meu irmão, minha irmã, vote bem. Vote naqueles que realmente se importam com a justiça, que se importam com a escola, que se importam com a erradicação da miséria, da fome, e que se importam em em organizar ou em administrar o Estado de modo que o Estado preste serviço para o cidadão e para a cidadã. Então, vamos cooperar com o Espírito Santo, que arvora a sua bandeira contra o mal. Vamos arvorar o nosso voto também contra o mal. Tá certo? É conosco, daqui para frente.